ver o que dá o quê? Dar um presente, ajudar uma pessoa. Quem não dá, não recebe. Existe também a lei do retorno. A bondade que você der, você vai receber em dobro. Então, vou falar sobre isso. E vamos primeiro pedir a Deus para abençoar, né? E aí, vou falar para vocês sobre isso hoje. E vamos dar uma leitura na palavra de Deus para você entender melhor, tá? Estou aqui lendo aqui no 1 Reis, no capítulo 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fala de uma passagem de uma viúva, né, que um profeta foi até ela e pediu para ela algo. E aí vamos ver aqui, vamos entender aqui o que você vai ser abençoado quando você se disponibiliza a dar alguma coisa a uma pessoa, certo? Porque você tem que saber por que você está dando algo para aquela pessoa e para quem você está dando este algo, para que você possa ser abençoado, tá bom? Vamos aqui ver então o que é que fala a palavra de Deus. Então veio ele, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que bebo. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e trazendo aqui, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez, conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele. E a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Então ela disse a Elias: que tem aí, gente, parando aqui, vocês viram aí? Quando você se disponibiliza a obedecer à voz de Deus, quando você faz algo com o servo de Deus, com a serva de Deus, você vai receber em dobro. Quem entendeu essa? Para continuar a leitura, eu já cheguei aonde eu gostaria de chegar. Eu vou explicar um pouquinho aqui o que agora Mirislene falando, tá? Eu gosto também de escrever, mesmo eu sabendo falar tudo aquilo que eu sei falar para vocês, mas eu também deixo aqui algumas coisas, palavras importantes que eu acho muito bom para me falar para você, certo? Vou contar agora para você uma história, uma parte minha. Eu peguei uma sacola cheia de roupas de venda e passando pela rua onde eu sempre passo, eu observei uma senhora. Ela vendia roupa. De vez em quando eu passava, ela estava lá. Cheguei um dia que eu falei assim: eu vou pegar essa ruma de roupa e vou dar para essa senhora. Então eu fui até lá nos horários que eu sabia que ela estaria lá e ofereci a ela se ela gostaria de ganhar aquelas roupas para ela, porque eu gostaria muito de ajudar e dar aquelas roupas para ela. Ela aceitou. Eu dei uma sacola cheia de roupa, não sei nem quantas peças tinha ali. Eu dei todas as peças que eu tinha para me vender na semana. E eu fui muito contemplada. Em Mateus 6, 25, 34, se você quiser acompanhar, saber da onde eu tirei essa palavra. Não se preocupeis com o que há vez de comer ou vestir, certo? Então a gente não tem que estar se preocupando com isso.
Olha os passarinhos, não se preocupa com o alimento, não precisam de semear, nem de colher. Aqui em Mateus 6:26, olha os passarinhos, não se preocupa com o alimento, não precisam semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem o sustenta. É para Ele, vocês têm muito mais valor, certo? Do que os passarinhos. Então eu aqui falando para vocês, agora eu falando. Enquanto você mais der, mais dá, mais você vai receber, certo? E aí a importância, né, do desapego, você ser uma pessoa desapegada às coisas. Então é isso, gente. Aí, se vocês quiserem aprofundar mais na história, que até eu já deixei aí outros vídeos falando das outras coisas, como quando você tem o Espírito de Deus, você tem o poder de Deus dentro de você. E aí, continua a leitura, ela vai falar exatamente sobre isso. Continuando a leitura que a gente parou lá, falar aqui até o final da leitura, tá? Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino retorne a entrar nele. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto com ele. Tomou o menino e trouxe do quarto a casa e a deu a sua mãe e disse: Elias, vês aí teu filho vivo? Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja, a partir deste momento, do acontecimento que o filho dela retornou à vida, ela passou a acreditar em Deus. Assim, nós temos que acreditar de imediato, certo? O que é que a gente viu em todas essas passagens? Nós vimos aí o quê? Nós vimos que a gente não deve ser apegados a nada, temos que saber ser generosos e bondosos, sempre procurar estar... Às vezes você tem umas coisas aí na sua casa que você nem precisa. Aí tem uma pessoa lá fora que está precisando e você não quer dar, você quer ficar apegado a essas coisas aí. Então, você aprender a dar e Deus vai te dar aquilo que você precisa, tá bom? Porque Deus, Ele conhece todas as coisas. Que a gente não pode ser avarento, não pode ser apegado a nada. E o que a gente viu? Que quando você serve a Deus, você tem o quê? O Espírito de Deus para curar, para abençoar. Qualquer pessoa que esteja ali, você tem esse poder de Jesus para te abençoar, né? O nome do Senhor Jesus não será envergonhado na sua vida, né? Então, assim, deixo aí para vocês essa mensagem, falando para vocês, sim, eu gosto de ajudar as pessoas, como também eu gosto de ser ajudada. Mas a gente tem que saber o motivo, tem que ter objetivo, para que então, através disso, nós venhamos ser abençoados. E o coração tem que estar bem. Você tem que fazer uma coisa por amor, não por obrigação, certo? Então fica aí para vocês mais uma mensagem da Bíblia e continue assistindo meus vídeos. Que Deus abençoe.